Olá, amados, tudo bem? Vocês estão no canal Candelabro e no vídeo de hoje gostaria de ter mais uma conversa franca com todos vocês. Tudo bem? Peço a você logo que deixe o seu like para que nós possamos fortalecer o canal. Bem, amados, é o seguinte: a Bíblia, ela é o nosso instrumento de estudo de doutrinas para os cristãos. Você que crê em Deus, você se baseia na Bíblia. Agora, é interessante analisarmos que a Bíblia ela tem a sua própria interpretação. E uma das regras da hermenêutica, que é um instrumento para a interpretação, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quer dizer, você pega uma palavra de dentro da Bíblia e você lê aquele capítulo e às vezes você não entende, aí você lê mais 3 versículos acima, 3 versículos abaixo. Quando não deve, você lê o capítulo todo, às vezes vai ter que ler o livro todo, e em alguns momentos você vai ter que ler outros livros para ter a compreensão daquele texto. Então, estou sendo bem sincero porque, primeiramente, o Deus que você acredita, o Deus vivo, ele é que sabe de todas as coisas. E ele, por ser um Deus que criador, como nós cremos, um Deus que está acima de nós, então ele não erra, ok? Para que você possa entender. E nós, seres humanos, estamos sujeitos ao erro, por mais bem intencionado em que estivermos. Vamos ser sinceros. A Bíblia é uma só, mas entre os próprios cristãos existe divergências em pensamentos, porque um pega o texto, lê o texto e tem uma compreensão, enquanto que outro tem outra compreensão. Eu não estou dizendo assim, qualquer pessoa que pega, mesmo sendo cristão, que não estuda a Bíblia e pega versículo, aí diz assim, não, estou falando das pessoas que estudam mesmo e levam a Bíblia a sério. Mesmo assim, não é possível a pessoa 100% dizer que nunca vai errar em uma interpretação. Até porque nós somos falhos. Então, o que eu quero conscientizar é o seguinte: quando formos estudar a palavra, leia o contexto. Não se apegue a trechos ou a palavras que você muitas vezes aprendeu e quer que digamos assim, que o seu argumento dê certo. Mas não é o seu argumento que possa dar certo ou o meu, mas sim a interpretação que a Bíblia já tem. E nós, por sermos homens, mulheres, muitas vezes nos achamos até humildes e não queremos ser arrogantes, mas muitas vezes somos. Arrogante não só é aquele que expressa, que grita, que briga. Às vezes o arrogante ele pode estar ali mansinho, mas não dá o braço a torcer. Mas nós que somos cristãos estamos para ajudar uns aos outros. Os cristãos que trabalham de verdade com a interpretação das escrituras e trabalha para tentar ajudar a si mesmo e ao próximo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, eu digo assim, existem argumentos fracos, argumentos médios e argumentos fortes. E muitas vezes a pessoa está acostumada a um argumento que muitas vezes pode ser fraco e a pessoa fica ali insistindo, ou pode ser médio, e também tem ainda a falsa impressão de que o argumento é forte. Ora, a pessoa que trabalha com interpretação da Bíblia, ele vai ao longo dos tempos amadurecendo, ele não sabe de todas as coisas e vai aprendendo
E às vezes vai ter que voltar e ver que aquela interpretação existe uma melhor. A pessoa volta e corrige aquilo, e se possível até se desculpa com os irmãos. Mas isso é fácil, vamos ser sinceros, não. Muitas vezes queremos manter às vezes uma aparência e às vezes até vemos que aquele argumento não mais está cabendo, mas para dizer, fulano de tal errou. E qual é o problema? É melhor nós agradarmos a Deus ou ficarmos teimando em uma coisa que às vezes se parece, mas não é. Interpretação da Bíblia, em alguns trechos, é fácil, qualquer pessoa consegue interpretar, mas tem alguns versículos, alguns capítulos, alguns livros que não são fáceis de interpretar. Então é o seguinte, ler com atenção, e por mais que nos esforcemos, estamos sujeitos a nos equivocarmos. Tanto é que eu vou dar aqui um exemplo, certo? Um exemplo. A Bíblia não é uma só. A pessoa que diz que segue o Deus vivo. E muitas vezes, vou dar um exemplo, que nós devemos ser humildes, baixar a bola. Uma determinada denominação ou denominações, mesmo com nome diferentes, elas às vezes acreditam, vamos dizer, as igrejas tradicionais ou históricas, elas acreditam o quê? Que aquela língua espiritual ou a língua que foi concedida há certo tempo, ela é somente um idioma. E acredita que a pessoa sem nunca ter falado japonês ou inglês, aí Deus dá aquele dom e a pessoa fala para determinado propósito, para uma evangelização de um possível estrangeiro que precisa ouvir aquela palavra e Deus quer falar com ele, e você, um brasileiro, fala o inglês sem nunca ter estudado, ou você é um japonês e fala o português sem nunca ter estudado, para trazer a mensagem que é de importância para Deus, e Deus vai conceder aquilo. Eu acredito nisto. Mas veja o outro lado, o lado pentecostal. Acredita que não são idiomas, isso pelo menos uma grande parte dos pentecostais. Que tem pentecostais que já amadureceram e acreditam que existem idiomas, sim, em determinado momento. Veja bem, então tem que se unir. Por que fulano pensa diferente? Por que a denominação pensa diferente? Será que eu sou o dono da verdade ou a minha congregação é dono da verdade? Então deve-se pegar o texto e ir estudando com humildade. Exemplo, em Atos, no livro de Atos, se não me falha a memória, o capítulo 2, ali foi uma manifestação de Deus através do seu Espírito, mas que nos mostra que é um idioma, que fala que pessoas de uma determinada raça, um determinado povo, digamos assim, os galileus ou os judeus, estavam falando outros idiomas, a língua de outras pessoas. Então ali é idiomas. Agora, e muitos pentecostais não aceitam ainda isso, mas é bom ler o texto e ver se consegue enxergar melhor. Agora, por outro lado, tem
em Coríntios 14, acho que é 1 Coríntios 14, os irmãos tradicionais, é bom também dar uma atenção, porque se fala que fala a Deus em mistério e que ninguém entende. Um idioma é entendido, mas lá se fala que ninguém entende. Então, tem que tentar entender esse versículo, esse capítulo, ou este livro, falando a respeito desses dons, e ser sincero. Se não entende, não fingir que entende ou tentar forçar. Mas eu não estou defendendo nenhum lado nem outro. Estamos conversando que às vezes há essa divergência, mas só existe uma interpretação. Pode não ser a minha, pode não ser a sua. Às vezes duas pessoas podem estar errado em argumentos e a Bíblia tem a interpretação dela. Às vezes um pode estar certo, o outro pode estar errado, ou os dois podem estarem errados. Então por isso que é bom ter muito cuidado e tentar ler a Bíblia num todo. Por quê? Tem irmãos que quando vê a palavra serpente, vai sempre dizer que sempre que a Bíblia falar de serpente, está falando do diabo. E assim vai. Outros falam que leão é diabo, mas Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Então é isso. E nem sempre que aparecer algo branco, é bem verdade que na grande maioria é coisas da luz, mas nem sempre tudo que aparecer branco você já vai generalizando, dizendo, não é branco, é da luz. Coisa que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então isso é uma conversa para nós ir levando a sério, estudar a palavra, não se apressar em querer mostrar. E às vezes tem interpretações que você vê que não dá mesmo. A pessoa que está ali confiando, não se confie só em um versículo. Às vezes é bom que tenha uma base, que você vai se basear até em outro livro. E nós vamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos unir, nos respeitar. Não estou me referindo a seitas que às vezes têm o seu próprio pensamento, só ela, quase no mundo todo, ou pelo menos existe algumas seitas que se parecem, e só a doutrina só tem na igreja dela, as demais não tem. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo somos o povo, a igreja, o povo. Quer ver uma coisa? Já estarei encerrando, mas para que você reflita e que também outra coisa. Aí fica aquela coisa que de uso e costumes, né? Tem irmãos que querem seguir costumes judaicos. Outros querem, assim, se você está numa denominação em que a sua igreja acha que brinco é errado, e por você estar lá, você deve respeitar. Se você quer usar brinco e não está mais satisfeito lá, não tem por que você ficar lá desobedecendo, que você aceitou aquelas normas, né? Que nem sempre são normas da Bíblia, mas são normas humanas, mas você quis ficar lá, então respeite lá. Agora, você que está lá, não fique dizendo que quem usa brinco está em pecado. E também vice-versa. Os irmãos que não conhecem alguma prática da pentecostal ou acha que está errado, deve olhar para a sua congregação. Ele lá tem a doutrina dele. Se mulher só usa saia, aí você não critique ele. Agora, os pentecostais, eles se baseiam muito. Exemplo, homem não usa roupa de mulher. Só que tem que prestar atenção que naquela época não existia a calça,
Não, é tudo feito um vestido. Às vezes a diferença estava num bordado. Então, por aí vai. O que eu vejo às vezes, ficam às vezes um zombando do outro, e isso não tem agradado a Deus. Porque igreja, reino de Deus, não é disputa, ou para querer saber quem arrecada, quem ganha, desculpem a palavra, quem conquista mais almas para o reino de Deus, ou que a sua igreja ensina melhor, a outra não, que só a sua é fiel. Agora, abre aqui um parênteses, existe igreja mais perto de Deus, como aquela que procura estudar mais a palavra. Tem igrejas que não gostam muito da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, procure ou estudar a palavra. Não só espere pelo seu pastor, ou não só espere quando estiver estudando, não. Estude também individual. Vá pedindo a Deus entendimento e vá lendo mesmo sem entender algumas coisas. Tá bom? Então, o vídeo já está grande. Eu queria ter essa conversa franca, certo? E a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Eu peço a você que não é inscrito, se inscreva e que sempre aperte o sininho para que você receba as notificações e deixe esse like para o canal ir crescendo. E se puder divulgar, eu agradeço. Então, até mais. Que o Senhor possa nos abençoar. Outra coisa, uma coisa que uma igreja diz graça e paz, outro diz a paz do Senhor. Aí quem diz a paz do Senhor geralmente são os pentecostais. E graça e paz, às vezes, são os irmãos tradicionais. Aí nenhum gosta de dizer o outro, mas todas as duas expressões estão na Bíblia. Então você pode dizer graça e paz, e o outro pode dizer a paz do Senhor. Shalom é paz também, em outro idioma, né? É, abençoados. A graça e paz não é o monopólio de uma denominação, e nem a paz do Senhor. As duas são bíblicas, ok? Então, já falei demais. Ore por esse canal, ore por mim e deixe seu comentário, ou então dê sua paz, dê uma boa noite, ou interaja, que é tão importante também a fala de vocês. Escreva, ou estou orando, ou gostei, qualquer dúvida escrevam aí, e até mais. Deus nos abençoe.